Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para falar sobre o conteúdo de osteologia. Osteologia é considerada o estudo dos ossos. Nessa unidade, a gente vai entender um pouco mais da formação dos ossos, com a classificação dos ossos, e a partir daí a gente vai denominar também as partes ósseas. Primeiramente, a gente tem que entender que a osteologia, em um estudo no sentido restrito, é o sentido de estudo dos ossos, né? Mas quando a gente tem que entender o corpo humano, a gente sempre busca entender em um sentido mais amplo. Dessa forma, a gente vai integrar esse estudo da osteologia como formação intimamente ligada ou relacionada com os ossos, formando um todo. O todo que nós estudamos é o esqueleto. O esqueleto, então, é composto por diversos ossos. Os ossos, se a gente for colocar um conceito deles, seriam peças rígidas, esbranquiçadas, duras e resistentes, de forma e coloração variável entre as partes moles do corpo. Os ossos não são sempre brancos, como a gente costuma ver em peças que imitam as verdadeiras ou até mesmo em alguns desenhos, alguns filmes, eles são esbranquiçados, muitas das vezes mais amarelados do que esbranquiçados. Eles são unidos entre si pelas junturas, pelas articulações, né? E aí, dessa forma, eles vão representar os elementos passivos dos movimentos. Quando nós fazemos qualquer movimento, como por exemplo a flexão de um cotovelo, o osso ele não está acionado ativamente, ele só se move por ação de outros modelos, de outros padrões, no caso o músculo, que seria o elemento ativo, e as junturas, que seria o responsável pela realização do movimento. Ele também é considerado uma forma especializada de tecido conjuntivo mineralizada. Dentro do osso existe muito cálcio, ele é responsável inclusive pela densidade do osso. E ele é depositado dentro da matriz óssea. Essa matriz óssea é composta por fibras de colágeno e por proteoglicanos, que são proteínas, que são aminoácidos. O esqueleto, que é o conjunto dos ossos no nosso corpo, ele tem quatro funções específicas. A primeira é proteger os órgãos diversos do nosso corpo, como por exemplo o coração, o pulmão ou até mesmo os órgãos do sistema nervoso, sustentar e conformar o nosso corpo. Dessa forma, ela pode armazenar íons importantes para a nossa sobrevivência, né, que são, por exemplo, o cálcio e o fosfato. Locomover, como sistema de alavanca, a gente se locomove pela união dos elementos passivo, ativo e também as articulações, né? Como eu já havia falado anteriormente, os ossos são um sistema passivo e ele funciona como um sistema de alavanca que vai permitir o sujeito se locomover. E por último, dentro dele é produzido algumas células do sangue, por exemplo, os linfócitos são produzidos dentro da medula óssea. Então são quatro funções importantes. Muitas das nossas funções do corpo em geral são devidas a essas funções dos ossos que estão contidos no esqueleto. Os esqueletos nós temos dois tipos, aqueles que são articulados e aqueles que são desarticulados. Aqueles articulados são a união dos ossos, né? Nós temos esqueletos naturais, artificiais e mistos, né? Os naturais são o do nosso corpo, que nós nascemos com eles, né? O artificial é aquele que, por algum motivo, uma peça externa teve que ser colocada, como por exemplo uma prótese, e o misto, que seria uma mistura de prótese com partes de prótese com partes naturais. O desarticulado é quando a gente separa os ossos, ele serve para o estudo do esqueleto. Para a nossa sobrevivência, nós utilizamos o articulado. Os tipos de esqueleto, nós temos aqueles que são externos ao corpo, como o exoesqueleto, e aqueles que são internos ao corpo, que são o endoesqueleto. No nosso corpo, o corpo humano, nós estudamos um endoesqueleto, uma vez que os ossos ficam sob a nossa pele, sob uma camada de gordura também que tem sobre a pele, então nós consideramos que é um endoesqueleto. Esse esqueleto a gente divide ele em axial, aonde nós temos a região cefálica, a região da coluna vertebral e a região torácica. Então, ele é o eixo, né? Sempre que a gente falar a palavra axial, a gente está considerando como um eixo, e a partir deste eixo nós vamos encontrar o esqueleto apendicular.
Nós temos dois tipos de esqueleto apendicular. O apendicular superior, que é aquele que se articula com o eixo, com o axial, representado pela cintura escapular e pelos membros superiores, e o esqueleto apendicular inferior, que é aquele que se articula com a cintura pélvica e os membros inferiores, que se articula com o esqueleto axial. Essas cinturas, que têm a função básica de unir o esqueleto axial com os membros, também nós temos duas. Na cintura escapular ou torácica, nós temos representadas pelos ossos da escápula, e pela cintura pélvica, pelos ossos do quadril, e aqui também a gente tem a parte mais distal da coluna vertebral. Então, a função de uma cintura é unir o esqueleto axial a um esqueleto apendicular. Nós temos no nosso corpo cerca de 206 ossos. Essa contagem varia por vários motivos, como por exemplo a nossa fase da vida, né? Quando a gente nasce com mais que 206 ossos. Isso porque ao longo da vida nós sofremos um processo de soldagem. Esse processo de soldagem é a união de vários ossos ao longo do tempo. Então, quando nós temos cerca de 350 ossos, são bem mais. Aqui, por exemplo, você tem o osso frontal, que no adulto é apenas um osso. Já no bebê, eles são dois ossos, separados justamente por essa fenda, que ao longo da vida, né, logo com 1 ano, 2 anos de idade, essa fenda vai se fechar, vai se unir, formando apenas um osso. Então, essas solduras, essas sinostroses, são consideradas ossos separados inicialmente, e quando a gente é adulto, esses ossos já são unidos. Aqui temos outro exemplo, né, com o osso do quadril, que para um adulto é um osso só, mas para a criança nós temos ela separada em ilho, pubis e isquio. A gente, quando vai falar sobre o osso do quadril, nós separamos ele dessas três formas, e quando nascemos eles estão realmente separados, unidos por junturas. Mas com o osso na fase adulta, né, nós temos esse osso como um osso apenas. Alguns fatores individuais também têm que ser comentados, algumas variações de normalidade. Algumas pessoas nascem com mais ossos que outras. Tem pessoas que nascem com um dedo a mais, por exemplo, no pé, um dedo a mais, por exemplo, na mão, ou a menos, né? Então eles têm mais ou menos que 206 ossos. E alguns critérios de contagem também são interessantes, porque para algumas literaturas, um osso sesamoide, que é, por exemplo, o osso da sua patela, que é um osso que é desenvolvido a partir de cartilagem, a gente não nasce com esse osso, ele às vezes não é contado. Então seria um osso a menos para contagem, assim como o ossículo do ouvido médio também tem esse mesmo padrão. Mas um adulto normal nós consideramos então que tem 206 ossos, sendo 29 na cabeça, 26 na coluna vertebral, 25 no tórax, costelas e externo, 4 da cintura escapular, 60 de membros superiores, 2 de cintura pélvica e 60 de membros inferiores. Esses ossos são classificados de diversas maneiras diferentes de acordo com o seu padrão. O primeiro padrão, a primeira classificação, é aquele osso que tem um comprimento parecido, né, semelhante à largura. Então a gente tem, por exemplo, o osso da escápula, que tem comprimento semelhante à largura. Porém, nós temos esse osso com a menor profundidade. Esse osso, que tem comprimento parecido com largura, é considerado como laminar, plano. Ele parece realmente uma lâmina, ele é bem fininho. O segundo tipo de classificação é um osso curto, que é aquele que tem comprimento semelhante à largura e semelhante à espessura. Este osso aqui, por exemplo, que é um osso do carpo, ele tem comprimento, largura e espessura também semelhantes. Então, esse é considerado um osso curto. Ele é, inclusive, um osso bem pequeno. Ossos do tarso também tem essa característica. O osso que é considerado irregular é aquele osso que não tem um formato geométrico definido. As nossas vértebras, por exemplo, elas são consideradas um osso apenas. Então, a gente tem aqui uma vértebra. As nossas vértebras são consideradas ossos separados. Então, nós temos exemplo de uma vértebra aqui, de uma vértebra torácica. É um osso que não tem uma forma muito definida,
e ele é chamado por isso, por não ter essa forma definida, como um osso irregular. O quarto tipo é do tipo pneumático, que é aquele que tem uma ou mais cavidades de volume variável entre o osso e a região que ele protege. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo do osso frontal desenhado de azul. Ele protege o cérebro que está aqui dentro da caixa craniana. Entre esse osso e o cérebro há um espaço. Esse espaço revestido de ar é o que caracteriza o nome deste osso, chamado de pneumático. O maxilar também tem este mesmo padrão. O maxilar fica na região da nossa face. O quinto tipo é o sesamoide, é aquele que eu já falei que vai se desenvolver a partir de certos tendões ou da escápula fibrosa, que envolve certas articulações. O maior exemplo dele é a patela. A patela se desenvolve a partir do tendão quadricipital e do tendão patelar, lá no nosso joelho, um osso pequeno que serve justamente para proteger esta região do nosso corpo. O sexto e último é o osso longo, também chamado de fibular, ele que tem um comprimento maior que a largura e espessura. Então a gente tem um exemplo aqui do fêmur, ele é um osso bem comprido, um osso pouco largo e um osso pouco espesso. Então sempre que eu tenho um osso que tem um comprimento maior que largura e espessura, são ossos longos. O fêmur é assim, o rádio é assim, a ulna é assim, a tíbia é assim, a fíbula é assim, e assim por diante. Tudo bem, uma vez entendido então a classificação dos ossos, nós vamos entender um pouco mais o que tem dentro do osso, quais são as partes que compõem este osso. Vamos começar pelo osso longo, que a gente acabou de explicar ele na sua classificação. Na região mais externa de um osso longo a gente tem cartilagem, na região mais interna a região de osso compacto. Nessa região mais externa a gente tem camada mais externa, chamada de periósteo, a camada mais interna chamada de endósteo, e essa região mais proximal e região mais distal desse osso longo são chamadas de epífise. Nós temos duas epífises, epífise proximal, epífise distal. Além disso, nós temos a diáfise, que é a região média do nosso osso, a região onde contém a medula óssea, né? Tem uma parte exterior no periósteo, a parte mais interna, que é o canal medular, onde passa a medula óssea. Essa medula tem duas partes, amarela e vermelha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esta medula. Então, falando um pouco mais sobre essa região interna do osso da epífise aqui, o osso compacto, a gente pode perceber que essa região óssea aqui de osso compacto, ela é bem unida. Uma imagem aqui maior, uma imagem mais microscópica, para gente perceber como são unidas as lamelas ósseas. Então essa região óssea é bem firme, ao contrário da região mais proximal de um osso, do tecido ósseo esponjoso, onde você vê aqui a diferença dessas imagens aqui do osso esponjoso para um osso compacto. Por que nós temos essas diferenças entre essas duas substâncias ósseas? Bem, na região do osso compacto, as lamelas, lamínulas, são bem unidas. Elas são mais rígidas, elas têm uma resistência maior. Já na região esponjosa, elas são irregulares. Então, entre as lamínulas, nós temos lacunas, que são justamente esses espaços aqui. Isso vai permitir, por exemplo, para que o osso cresça. O osso cresce neste sentido, nesta região especificamente. É por isso que nós temos essa conformação. Além disso, favorece o amortecimento, onde a gente tem uma maior força sobre o osso, justamente de compressão, de tensão sobre as epífises. Esse osso, além da epífise, da diáfise, nós temos também a metáfise. A metáfise é uma região média entre a epífise e entre a diáfise. Então, pela essa imagem aqui, a gente pode ver a epífise, aqui a gente pode ver a diáfise, e aqui a região entre essas duas que eu falei. Essa região que eu estou falando, então, é a metáfise. Dentro dessa metáfise, nós temos uma lâmina, chamada de lâmina epifisal. Dentro dessa lâmina, nós temos compondo aqui a lâmina, a cartilagem epifisal, formando uma linha chamada de linha epifisal. Essa linha epifisal, ou epifisária, que algumas literaturas trazem, é justamente o local onde permite que o osso cresça em comprimento. Então ela fica aberta justamente no momento da vida que nós estamos crescendo em comprimento, ou seja,
quando nós somos crianças ou quando nós somos adolescentes. Essa linha ela se fecha por volta de 18 anos nas meninas e 21 anos nos meninos. Não é uma regra específica, tem pessoas que até inclusive fecham antes, né? Mas essa linha é a linha que caracteriza a linha do crescimento. Então, algumas pessoas chamam ela de linha do crescimento. Nessa imagem aqui dá para perceber bem a região da metáfise, vou colocar de verde, e aqui contida nela a linha epifisal. Na diáfise, né, a gente tem essa região mais externa do osso, chamada de periósteo, que é composto de tecido conjuntivo. E esse conjuntivo que recobre o osso externamente, envolve o osso externamente. Essa imagem aqui parece dar a entender que nós estamos retirando essa camada do osso, né? Nós temos duas partes. Uma parte mais externa, chamada de fibrosa. Aliás, isso é uma característica de vários órgãos do nosso corpo. Sempre a camada mais externa dele será mais fibrosa, quer dizer, ela será mais rígida. E uma parte osteogênica, onde é uma camada mais interna, que vai permitir que o osso cresça em espessura, que é uma outra forma que o osso tem de crescer. Esse osso, na parte mais interna dele, ele é altamente vascularizado por artéria, por veia, tanto na região epifisária quanto na região metafisária, assim como na região diafisária. A gente tem a região mais interna do osso, na medula vermelha, que tem muito vaso sanguíneo corrente. Então, além de vaso sanguíneo, também estão acompanhando inervação, que é uma coisa importante para que o osso tenha comunicação para gerar o seu crescimento. Para que esses vasos sanguíneos se comportem dentro do osso, nós temos canais. O canal que está mais paralelo ao osso é o canal de Havers, o canal que está mais perpendicular ao osso é o canal de Volkmann. Então, esse canal, como esses canais, o canal de Havers, são uma série de tubos estreitos, né? Nós temos aí dentro da região óssea, vão passar inclusive os vasos sanguíneos aqui dentro, mas também passam células nervosas. Os canais de Volkmann são comunicações menores, tá? Perceber aqui que eles têm um tamanho menor que os canais de Havers, mas tem a mesma função dos canais de Havers, que são comportar vaso sanguíneo. Então, dessa forma, ele consegue nutrir o osso, mineralizar o osso nessas regiões. Além dessa imagem, inclusive, chama atenção para a região do periósteo aqui, né? A região mais externa do osso. E na região mais interna, oposta aqui, nós vemos o endósteo. O endósteo, essa região mais interna, ela contém a matriz óssea. Então, nessa imagem aqui, dá para ver que nessa região do endósteo mais interna aqui, dá para, num corte longitudinal, perceber que nós temos aqui os canais de Havers, no sentido longitudinal, e aqui o canais de Volkmann no sentido horizontal. Essa região dos ossos que contém que comportam os vasos sanguíneos, que vão permitir que os vasos sanguíneos nutram o osso, né, deem nutrição ao osso, vão compor a medula óssea. A medula óssea é a região mais interna, é a região que está dentro do canal medular do osso. Nós temos dois tipos de medula, a medula amarela. A medula amarela é composta por gordura no osso, é importante que tenha gordura, inclusive é uma forma do nosso corpo de proteger o osso e tem inclusive de dar energia para o osso também. E nós temos a região mais vermelha da medula óssea, que é aquela composta por vaso sanguíneo, que tem, como eu falei, a função de nutrir o osso, uma vez que dentro do sangue